Em 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio B-29 americano lançou o primeiro ataque atômico sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A explosão matou imediatamente aproximadamente 80 mil pessoas. Dezenas de milhares mais tarde morreriam de exposição à radiação. 3 dias depois, um segundo B-29 jogou outra bomba atômica em Nagasaki, matando cerca de 40 mil pessoas. O imperador japonês Hirohito anunciou a rendição incondicional de seu país na Segunda Guerra Mundial num discurso de rádio no dia 15 de agosto, citando o poder devastador de uma bomba nova e mais cruel. Já se inscreveu em nosso canal? Não deixe de ativar as notificações para ficar ligado nas novidades que rolam por aqui. Mesmo antes do início da Segunda Guerra, em 1939, um grupo de cientistas americanos, muitos deles refugiados dos regimes fascistas na Europa, dedicaram-se à pesquisa de armas nucleares, então conduzida na Alemanha nazista. Em 1940, o governo dos Estados Unidos começou a financiar o seu próprio programa de desenvolvimento de armas atômicas, que ficou sob a responsabilidade conjunta do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e também do Departamento de Guerra logo após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. O Corpo de Engenheiros do Exército Americano foi encarregado de liderar a construção das vastas instalações necessárias para o programa ultra secreto de codinome Projeto Manhattan, em referência ao distrito do Corpo dos Engenheiros. Nos anos seguintes, os cientistas do programa trabalharam na produção dos principais materiais para a fissão nuclear, o urânio 235 e o plutônio 239. Eles os enviaram para Los Alamos, no Novo México, onde uma equipe liderada por Julius Robert Oppenheimer trabalhou para transformar esses materiais em uma bomba atômica viável. No início da manhã de 16 de julho de 1945, o Projeto Manhattan realizou seu primeiro teste bem-sucedido de um dispositivo atômico, a Trinity, uma bomba de plutônio em Alamogordo, no Novo México. Na época do teste da Trindade, ou da Trinity, as potências aliadas já haviam derrotado a Alemanha na Europa. O Japão, no entanto, prometeu lutar até o fim no Pacífico, apesar de indicações claras já em 44 de que eles tinham poucas chances de vencer. De fato, entre meados de abril de 45, quando o presidente Truman assumiu o cargo, e meados de julho, as forças japonesas então infligiram enormes baixas aliadas, totalizando quase metade das baixas sofridas em 3 anos completos de guerra no Pacífico, provando que o Japão se tornara ainda mais mortal quando confrontado com a derrota. No final de julho, o governo militarista do Japão rejeitou a demanda de rendição aliada apresentada na Declaração de Potsdam, que ameaçava os japoneses com uma destruição imediata e total caso eles recusassem. O general Douglas MacArthur e outros altos comandantes militares eram a favor da continuação do bombardeio convencional do Japão já em vigor e do prosseguimento de uma invasão maciça com o codinome Operação Downfall. Eles aconselharam Truman que essa invasão resultaria em baixas americanas de até 1 milhão de soldados. Para evitar uma taxa tão alta de baixas, Truman decidiu, influenciado pelo secretário de guerra Henry Stimson, também pelo general Dwight Eisenhower e por vários cientistas do Projeto Manhattan, a usar a bomba atômica na esperança de pôr um fim rápido à guerra. Os defensores da bomba atômica, como James Byrnes, secretário do Estado de Truman, acreditavam então que seu poder devastador não apenas terminaria a guerra, mas também colocaria os Estados Unidos em uma posição dominante para determinar o curso do mundo no pós-guerra. Hiroshima, um centro industrial com cerca de 350 mil habitantes, localizado a cerca de 800 quilômetros de Tóquio, foi selecionado como o primeiro alvo. Depois de chegar à base americana na ilha de Tinian, no Pacífico, a bomba de urânio 235, com mais de 4 mil quilos, foi carregada a bordo de um bombardeio B-29 modificado, chamado de Enola Gay, em homenagem à mãe do piloto, tenente-coronel Paul Tibbets. O avião soltou a bomba, conhecida como Little Boy, de paraquedas às 8h15 da manhã de 6 de agosto e explodiu 600 metros acima de Hiroshima em uma explosão equivalente a 15 mil toneladas de TNT, destruindo 5 quilômetros quadrados da cidade. A devastação de Hiroshima não conseguiu obter a rendição japonesa imediata. No entanto, em 9 de agosto, o major Charles Sweeney voou de Tinian com outro bombardeio B-29, o Boxcar. Nuvens espessas sobre o alvo principal, a cidade de Kokura, levaram Sweeney a um alvo secundário, Nagasaki,
Nagasaki, onde a bomba de plutônio Fat Man foi lançada então às 11h02 da manhã. Mais poderosa do que a usada em Hiroshima, a bomba pesava quase 4.500 quilos e foi construída para produzir uma explosão de 22 quilotons. A topografia de Nagasaki, situada em vales estreitos entre montanhas, reduziu o efeito da bomba, limitando a destruição a 4 quilômetros quadrados. Ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, o horário japonês, o imperador então Hirohito anunciou a rendição de seu país em uma transmissão de rádio. As notícias se espalharam rapidamente e as comemorações popularmente conhecidas como Victory in Japan, estouraram nos Estados Unidos e em outras nações aliadas. O acordo formal de rendição foi assinado em 2 de setembro a bordo do navio de guerra americano Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Devido à extensão da devastação e do caos, incluindo o fato de que muitas das infraestruturas das duas cidades foram destruídas, o número exato de mortos pelos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki permanecem até hoje desconhecido. No entanto, estima-se que cerca de 70 a 135 mil pessoas morreram em Hiroshima e de 60 a 80 mil pessoas morreram em Nagasaki, tanto pela exposição aguda às explosões quanto pelos efeitos colaterais da radiação a longo prazo. Mas por que a segunda bomba? Desde que os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba atômica em Nagasaki, no dia 9, a pergunta persiste: essa magnitude de morte e destruição realmente era necessária para terminar a Segunda Guerra? A liderança americana aparentemente pensava assim. Alguns dias antes, apenas 16 horas após o bombardeio americano B-29 Enola Gay chocar o mundo ao lançar a primeira bomba na cidade de Hiroshima, a Casa Branca emitiu uma declaração do presidente Harry Truman. Além de apresentar ao mundo o programa de pesquisa atômica anteriormente secreto, conhecido como Projeto Manhattan, como eu disse há pouco, Truman dobrou a ameaça que as armas nucleares representavam para o Japão, o único adversário restante dos Estados Unidos na guerra. Se os japoneses não aceitassem os termos de rendição incondicional, redigido pelos líderes aliados em Potsdam, Truman então escreveu que eles poderiam esperar uma chuva de ruína no ar, algo que nunca foi visto então nesta terra. Mas mesmo quando Truman divulgou a sua declaração, um segundo ataque atômico já estava em andamento. De acordo com uma ordem elaborada no final de julho pelo tenente-coronel Leslie Groves, o presidente havia autorizado o lançamento de bombas adicionais nas cidades japonesas de Kokura, atual Kitakyushu, Niigata e Nagasaki, assim que o tempo permitir. No início da manhã de 9 de agosto, o Boxcar, o B-29, decolou então em direção a Kokura, lar de um grande arsenal japonês. Ao encontrar Kokura obscurecido pela cobertura de nuvens, a tripulação do Boxcar decidiu ir para o seu alvo secundário, Nagasaki. Fat Man, que detonou às 11h02, como eu disse há pouco, a uma altitude de aproximadamente 500 metros, matou cerca de metade do número de pessoas de Hiroshima, mesmo com uma força 40% maior. Ainda assim, o efeito foi devastador e 40 mil pessoas foram mortas instantaneamente. Truman escreveu que esta segunda demonstração do poder da bomba atômica aparentemente deixou Tóquio em pânico, pois na manhã seguinte trouxe a primeira indicação de que o Império Japonês estava pronto para se render. No início de 47, quando incitado a responder às crescentes críticas ao uso da bomba atômica, o secretário de guerra Henry Stimson escreveu na Harper's Magazine que em julho de 45 não havia sinal de qualquer enfraquecimento na determinação japonesa de lutar e de aceitar uma rendição incondicional. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam planejando aumentar o seu bloqueio marítimo e aéreo do Japão, aumentar também os bombardeios estratégicos e lançar uma invasão da ilha japonesa em novembro. Historiadores debatem há muito tempo se os Estados Unidos precisariam usar a bomba atômica no Japão. Vários oficiais militares e civis disseram publicamente que os ataques não eram uma necessidade militar. Em 29 de agosto de 45, o secretário de Estado James Burns afirmou que os líderes japoneses sabiam que haviam sido derrotados antes de Hiroshima e que procuraram então os soviéticos para ver se eles mediariam possíveis negociações de paz com os Estados Unidos. Até o famoso general Hawk Kurtz LeMay disse à imprensa em setembro de 45 que a bomba atômica não tinha nada a ver com o fim da guerra. Declarações como essas levaram historiadores, como Gard Alperovitz, autor do livro A Decisão de Usar a Bomba Atômica, a sugerir que o verdadeiro objetivo da bomba era obter vantagem sobre a União Soviética. De acordo com essa linha de raciocínio, os Estados Unidos implantaram então a bomba de plutônio em Nagasaki para deixar clara a força de seu arsenal nuclear, garantindo ali a supremacia do país na hierarquia global de poder. Outros argumentaram que ambos os ataques eram simplesmente um experimento para ver como funcionava
funcionavam os dois tipos de armas atômicas desenvolvidas pelo Projeto Manhattan. O almirante William Bull Halsey, comandante da terceira frota da Marinha dos Estados Unidos, afirmou em 46 que a primeira bomba atômica era um experimento desnecessário. Os cientistas tinham esse brinquedo e eles queriam experimentá-lo. Foi necessário um segundo ataque nuclear para forçar a rendição do Japão? O mundo talvez nunca saiba. Truman não parece ter vacilado em sua convicção de que os ataques eram justificados, apesar de ter descartado futuros ataques à bomba nuclear sem sua ordem expressa no dia seguinte a Nagasaki. Truman afirmou que foi uma terrível decisão, mas que conseguiu salvar 250 mil vidas de jovens americanos e que o faria novamente em circunstâncias semelhantes.